Gênesis capítulo 3, a leitura será um pouco extensa, pelo menos 9 versículos, mas me acompanhe, está escrito assim: E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. Então Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Maldita serás mais do que todas as bestas, mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta, ou em outra versão, e ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Podeis assentar. Glória a Jesus. Muito Glória obrigado. a Deus. Aleluia. Com esse texto base Em nome de Jesus. do capítulo de número 3, versículo de número 6, ao versículo de número 15 do livro do Gênesis, eu gostaria de pensar ou ministrar uma mensagem com vocês sobre o seguinte tema: lições no jardim. Lições no jardim. Com toda certeza, quando nós estudamos sobre a Bíblia Sagrada, sobre a palavra de Deus, nós vamos compreender que este capítulo de número 3 do livro do Gênesis é um divisor de águas na Bíblia Sagrada. Quando nós estudamos sobre o livro do Gênesis, ou também conhecido como livro do princípio, um dos 5 livros, um dos primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, que também faz parte dos livros do Pentateuco, que nós sabemos que são os 5 livros que a tradição aceita como escritos por Moisés. Nós entendemos que dentro do capítulo de número 1, como também do capítulo de número 2, há a criação do mundo, a criação do universo, como também a criação do homem. E Deus cria o homem um ser perfeito. Tão perfeito ao ponto de, após a criação do homem, há uma percepção divina acerca da necessidade de o homem ter uma companheira ao seu lado. E a Bíblia diz que esta companheira é formada e como também é criada por Deus. O jardim era um lugar perfeito. O jardim era um ambiente maravilhoso. Não somente porque lá tinha belas árvores, não somente porque lá tinha belos animais,
Não somente porque no jardim havia uma natureza perfeita, ou seja, uma natureza não caída, mas o maior privilégio que Adão e Eva tinham no jardim é que dentro do jardim eles tinham um privilégio de ter uma comunhão diária com Deus. Quando você lê o capítulo 3, você entende, o texto nos dá a entender que diariamente Deus descia no jardim e tinha uma comunhão com Adão. Adão não tinha uma comunhão simplesmente com as criaturas ou com a criação de Deus. Adão era a única criatura que tinha o privilégio de se relacionar com o Criador. Mas nós sabemos, e você já sabe, mas como diz certo pensador, você já sabe, mas não custa lembrar, o capítulo de número 3 do Gênesis, como já foi dito, é um divisor de águas, porque é este capítulo de número 3 que Moisés vai nos registrar, ou a autora vai nos registrar sobre a queda do homem. Alguém vai dizer assim: Samuel, qual é a importância de se analisar a queda de alguém? Certo pensador disse que as pessoas inteligentes aprendem com seus próprios erros, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. Muitas vezes nós cometemos erros na caminhada que, se nós formos observar a história, os homens que já atravessaram a história, nós vamos entender que são erros corriqueiros, erros comuns, erros que frequentemente as pessoas tropeçam naquele mesmo caminho, caem naquela mesma ideia e tropeçam naquele mesmo entendimento. Então vamos aqui nesta noite olhar este capítulo 3 do Gênesis à luz dos nossos dias atuais e vamos tentar aqui nesta noite extrair algum ensinamento, como estamos aqui nesta noite num culto de ensinamento. Glória a Deus por essa oportunidade de estar aqui aprendendo da palavra do Senhor. Então vamos aproveitar muito bem o nosso tempo aqui nesta noite, extraindo algumas lições que há no jardim. Nós lemos aqui nesta noite o capítulo de número 3, versículo de número 6 em diante, mas na verdade essa história se inicia logo no versículo de número 1, e deixa eu logo aqui lhe adiantar e dizer que este capítulo de número 3 do Gênesis, ele vai nos falar sobre pelo menos 4 personagens principais. O primeiro personagem é aquele que eu sempre costumo dizer que é o protagonista da história, é o próprio Deus. O segundo personagem é Adão, o terceiro personagem é Eva, e o quarto personagem seria uma serpente. A Bíblia Sagrada começa a nos apresentar, e se você tiver com a sua Bíblia aberta, melhor ainda, que você me acompanha a veracidade dessa história. No versículo de número 1, a Bíblia vai começar a nos apresentar essa história e vai começar a nos ambientar na realidade desse texto, dizendo que havia uma serpente, e logo o autor vai nos dar alguns detalhes. Ele diz que essa serpente era a mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor tinha feito, e esta disse à mulher. Parece-me que aqui agora vai iniciar um diálogo entre Eva e esta serpente. Alguém diz assim: Samuel, quem é esta serpente? Quando nós vamos ler à luz do livro de Apocalipse, nós vamos entender à luz do capítulo 12 e do capítulo 20 que esta serpente, Apocalipse vai dizer, a antiga serpente, que é Satanás, ou diabo, ou adversário, depende da versão bíblica que você for utilizar. Há uma conversa entre a serpente, que parece aqui ser uma personificação do próprio inimigo, ou talvez algum tipo de possessão que acontece nesse animal. Não quero colocar em xeque aqui essa questão, porque não é dentro deste prisma que eu pretendo entrar. Mas o que é interessante é que há uma conversa entre a mulher e esta serpente.
E logo a serpente começa fazendo uma pergunta, a serpente diz assim: não comereis de toda a árvore do jardim? Eva responde, diz no versículo 2, disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Acompanhe só o verso 5 comigo agora. Porque Deus sabe, a serpente falando, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Sabe o que eu acho interessante? É que esta serpente não abre mão de aproveitar qualquer oportunidade. A primeira oportunidade que a serpente tem de conversar com Eva, a serpente vai logo no X da questão. E a dúvida que a serpente pretende colocar no coração de Eva é acerca da ordem que Deus deu a Eva. E a pergunta vai logo no X da questão. A questão é aquilo que Deus havia falado no capítulo anterior, no capítulo 2, que de toda árvore pode se comer, mas há uma que não se deve comer. Perceba que há um jardim de Deus preparado para Eva, mas tudo que a serpente faz enxergar é uma árvore que não pode. Perceba que há um jardim de possibilidades de Deus preparado para Eva, mas tudo que a serpente faz ela enxergar é uma única árvore que não pode. Perceba que há um jardim de sim de Deus para Eva, mas a única coisa que a serpente faz enxergar é a árvore que não pode. Sabe o que o jardim nos ensina? A primeira lição que o jardim nos ensina é que a serpente, a antiga serpente, o nosso adversário, só faz nós enxergarmos impossibilidade. Existe um jardim de Deus para Eva. Existe um jardim que Deus disse: olha, coma de todas as árvores do jardim, mas desta única árvore você não deve comer. Eu fui fazer uma pesquisa. É claro que a pesquisa que eu fiz não tem nenhuma comparação acerca do jardim, mas eu tentei imaginar um jardim dos nossos dias atuais, e um jardim que seria muito, talvez parecido, ainda há uma mata virgem, aparentemente, é a floresta amazônica. E eu fiz uma pesquisa para saber quantas mil espécies de árvores tem lá. Numa breve pesquisa, certo autor disse assim: na floresta amazônica há pelo menos 16 mil espécies de árvores. Samuel, o que isso tem a ver com o texto? Tem tudo a ver. Existem muitas árvores à disposição de Eva, mas a serpente faz questão de tirar o foco de todas que podem e faz ela olhar para a única árvore que não pode. Pasmem os senhores, a estratégia do nosso adversário continua a mesma. Deus dá 10 portas abertas na nossa frente, e Ele diz: na 10ª não entra. Pode ter certeza que nas 9 primeiras Satanás não vai te tentar. É na 10ª que Deus não permitiu você entrar. Deus lhe deu 10 caminhos para você andar. Pode ter certeza que se a proibição de Deus vier em algum desses caminhos, será exatamente este caminho que o adversário vai desejar que você passe. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: há um jardim de possibilidades que eu preparei para você. Satanás, a antiga serpente, está usando uma velha estratégia com você, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: existem muito mais coisas que você pode fazer do que coisas que você não pode fazer. E essa é a grande estratégia do diabo, porque Deus nos chama para ser fiel.
mas o desejo do adversário é que nós sejamos infiel. Deus nos chama para ser santos, mas o desejo do adversário é que nós sejamos profanos. Deus nos chama para sermos verdadeiros, mas o diabo quer que nós nos tornamos falsos. Deus nos chama para sermos alguém de caráter, mas o grande projeto do adversário é que você seja alguém mau caráter. Mas hoje, na noite de terça-feira do ensino, a máscara do adversário já caiu por terra, porque Deus está falando para a gente: olha, observa o cenário que eu te coloquei, meu filho, observa o cenário que eu te coloquei, minha filha. Existem muito mais coisas que você pode fazer do que coisas que você não pode fazer. Alguém vai dizer assim: Samuel, mas por que é que Deus proíbe? Por que é que Deus diz não? Por que é que Deus não deseja ou não desejou que Eva comesse daquele fruto? Talvez você tenha a mesma indagação que eu já tive, com toda certeza todos nós já tivemos. Por que é que eu não posso pecar? Esta é uma pergunta que frequentemente a gente faz, ainda mais nos nossos dias de hoje, que nós estamos numa geração que tudo o que faz busca prazer, uma geração que já foi dado um nome para isso, é uma geração hedonista, é uma filosofia de vida, é hedonismo. Tudo que eu faço tem que haver prazer, tudo que me causa dor eu não quero. Essa é a geração que nós estamos hoje, e é um desafio, porque o evangelho de Jesus, este santo evangelho que eu te prego aqui nesta noite, ele não vai falar o que você quer ouvir, mas é o que você precisa ouvir. Porque existem caminhos que você não deve trilhar, existem caminhos que você não deve andar, e eu provo na Bíblia que obedecer a Deus não é um malefício, é um benefício. Obedecer a Deus não é sofrimento, mas é livramento. Obedecer a Deus não é dor, mas é prazer. Obedecer a Deus não é tristeza, mas é alegria. Vou fazer você entender. Sabe por que Adão e Eva não deveriam comer do fruto? Porque Deus disse: se vocês comerem, o texto é específico em dizer, certamente morrer. Não, mas não existe uma opção 2, se eu comer metade do fruto não morre. Não, mordeu, morreu. Comeu, morreu. Quando Deus disse para Adão e Eva não comer, Ele não está enclausurando eles numa caixinha de sofrimento, mas está dando uma cerca, com liberdade, é claro, mas dizendo: não ultrapassa esse limite. Não é porque eu sou ruim, não é porque eu quero ver o teu sofrimento, mas se você comer, terá consequências terríveis na sua vida. Paulo relata a mesma verdade, capítulo 6, versículo 23, da carta que ele escreveu aos nossos irmãos, aos romanos, a carta mais teológica de Paulo. Paulo diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Não existe uma opção 2, gente. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Se eu estou dizendo não para você, não é não porque eu quero ver você sofrendo, mas é não porque eu quero te dar vida. Se eu estou dizendo não para você, não é um não porque eu quero e eu desejo ver o teu sofrimento, mas é um não porque eu quero te dar uma oportunidade diferente. Se eu estou te dizendo não, não é não porque eu não quero ver a tua alegria, mas é um não de uma oportunidade que eu estou te dando de ter vida. Alguém entende o que eu estou pregando esta noite? Aleluia. Nós precisamos entender que o jardim nos ensina, primeiro, que o nosso adversário só faz enxergar impossibilidade, mas em segundo lugar, é que nós precisamos aprender a levar a sério o que Deus fala. Deus disse: se comer do fruto vocês vão morrer, e olha o que aconteceu, morte ocorre até hoje. Resultado do pecado. É claro que a culpa não é 100% de Adão, aliás, é 100% da raça humana, porque Paulo diz em 3:23 de Romanos que todos pecaram. Mas olhe para cá e triplique a sua atenção. Se Deus disse não para você, não minta, glorifique ao nome dele, porque a Bíblia diz que ele corrige aquele a quem ele ama. Se ele disse não para você, é porque ele quer te dar vida. Se ele disse não, não peque mesmo, porque Deus quer te dar uma oportunidade diferente. Em nome do Senhor Jesus.
Em nome do Senhor Jesus. Então há uma conversa entre Eva e a serpente. Mas o que eu acho interessante é a liberdade que Eva vai dar para essa serpente. Porque se nós lermos simplesmente o capítulo de número 3, nós vamos entender que Adão e Eva eram dois, literalmente, eu vou usar o populacho aqui, dois desocupados no jardim. Mas não é. Quando você lê o capítulo de número 2, você vai entender que Adão e Eva tinham um grande trabalho. Abra sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 2. Eu quero mostrar para você primeiro a dimensão desse jardim. Eu não vou dizer o tamanho exato aqui do jardim, mas eu vou desejar que você use a sua imaginação. Eu vou dizer o que está no texto aqui, olha só. A Bíblia diz, no versículo 10, que havia um rio, e ele se tornava em 4 braços. Olha o que diz o versículo 11. O primeiro rio era Pison. Versículo 13. O nome do segundo rio era Idequel. O nome do terceiro rio era Idequel. Do segundo era Gion. E o versículo 14, no final diz, o nome do quarto era Eufrates. Olhe para mim, por gentileza. Eu quero que você tente imaginar comigo este jardim. Porque quando a gente pensa em jardim, como nós somos aqui de Blumenau, logo pensamos no CTM, né? Aquele jardim abençoado que toda sexta-feira roçava aquela grama abençoada que no verão parece que come fermento aquela grama, pastor Niltinho. Não é fácil. Aquela grama do CTM, Jesus, era onde Deus mais trabalhava nos vasos lá. Mas quando a gente pensa em jardim, a gente pensa talvez um jardim daquele parâmetro. Mas o que a Bíblia está mostrando para a gente é que esse jardim não é simplesmente um jardim pequeno, que numa visão de olhar, você enxerga ele inteiro. O jardim era um jardim grande, composto de um rio muito grande, que se tornava 4 braços de rios. Agora leia comigo o versículo 15 do capítulo 2. Tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. A palavra lavrar aqui no hebraico é trabalhar. Agora eu fico pensando, um jardim pequeno, como aquele que ora foi citado, já dava um trabalho tremendo para 13 homens que tinha na minha ala cuidar. Aí eu penso num jardim, com um rio grande, que se desdobrava em 4 rios, para apenas um homem e uma mulher cuidar. Imagina o trabalho que dá, pastor Black. Dá trabalho ou não dá? É um grande trabalho. Fora que você lê no capítulo 2 que Deus deu uma outra ordem, dê nome aos animais. Samuel, o que você está querendo dizer? Parece que você está fugindo da mensagem. Não, me escute o que eu vou lhe dizer. O que eu quero dizer é muito simples. Deus não deixou Adão desocupado no jardim. Escute isso que vai edificar a sua fé. Deus no jardim deu uma ocupação para Adão e Eva. E a ocupação é: trabalhe, cuide e ainda mais, nos versículos posteriores, dê nome aos animais. Você vai entender agora. Como é que Eva e Adão têm tempo para degustar fruto proibido, se tem um jardim para eles estarem trabalhando? Como é que Adão e Eva têm tempo de ouvir a serpente, se existe um jardim que Deus preparou para eles estarem ocupados? Não entendi, Samuel. Vai entender agora. A falta de ocupação no serviço de Deus nos leva a nos alistar para o serviço do mal. Todas as vezes que você abre mão daquilo que Deus deu na sua mão para você fazer, acredite, você nunca vai ficar neutro. Todas as vezes que Deus der algo na sua mão e você por algum motivo desejar não fazer, acredite no que eu estou pregando, é impossível ficar neutro. Ou você faz o que Deus quer, ou você faz o que a serpente antiga deseja.
Ou você executa a vontade de Deus, ou você vai ouvir o que o mal deseja para a tua vida. Ou você ouve as palavras de Deus, ou você vai ouvir as palavras do mal. Deus me trouxe aqui para te dizer: cuidado. Não se desocupe da tarefa que eu te coloquei, porque a tarefa que eu te coloquei é para te ocupar, porque enquanto você estiver ocupado na minha obra, você não tem tempo para conversar com serpente no jardim, porque enquanto você estiver ocupado na minha obra, você não tem tempo para ficar conversando coisas que não valem a pena, porque enquanto você estiver ocupado na minha obra, você não terá tempo para dialogar como a antiga serpente. Deus está falando com alguém aqui esta noite. Deus está falando com a gente aqui nesta noite. O crente, ele tem alguns motivos para não pecar. O sangue de Jesus que o libertou, segundo que o preço foi caro, a lista seria grande. Mas um dos motivos que eu encontro na Bíblia, que o crente tem para não pecar, é a ausência de tempo. Me prova, Samuel. Eu vou lhe provar, é um negócio assim, muito simples, talvez você já sabe, mas não custa lhe lembrar. O tempo que o crente iria reservar para acessar sites indevidos, ele poderia estar acessando a santa palavra de Deus. O tempo que o crente está abrindo a boca somente para murmurar e falar da vida alheia, poderia estar aos pés de Jesus buscando a Ele. O tempo que o crente está tirando na internet para criticar A, criticar B ou C, como se fosse um justiceiro de Jesus, ele poderia estar evangelizando e falando do nome dele. Escute, olhe para cá e triplique a sua atenção. Você andará na sua vida de fé muito facilmente ou muito melhor se você entender que Deus já te deu ocupações, Deus já te deu um serviço, Deus já te deu um trabalho. Ao invés de murmurar, vai orar. Ao invés de reclamar, vai pregar as nações. Ao invés de pensar em parar, dê um passo a mais. Deus me trouxe aqui para te dizer: não se desocupe da tua missão, porque o dia que você se desocupa, será uma oportunidade do mal atingir a tua vida. Quem pode dizer amém por esta palavra? Lições no jardim. O jardim há lições interessantíssimas para a nossa vida, mas uma delas é que nós precisamos nos ocupar com a obra de Deus. É que nós precisamos nos ocupar com aquilo que o Senhor deu nas nossas mãos para fazermos. Gente, uma tragédia acontece. A partir do versículo de número 6, a tragédia está armada, ou como diz o ditado popular, o circo está armado. A situação é complicadíssima. Olha como inicia o versículo 6. E vendo a mulher. É muito interessante a forma que o autor inicia esse texto, porque ele vai especificar a atitude da mulher. A atitude da mulher é de ver. Mas o ver de Eva aqui é um ver diferente. Todos os comentaristas concordam com o que eu vou dizer, que com toda certeza a mulher já passou perante essa árvore centenas ou dezenas de vezes. Ela já tinha visto aquela árvore. Mas a forma que o autor está dizendo que ela viu, não é simplesmente um olhar, de simplesmente olhar para o fruto e dizer: glória a Deus por esse fruto, Deus é o Criador. Não. O olhar de Eva aqui já é um olhar cobiçoso, já é um olhar de desejo, já é um olhar de vontade. Isso não parece muito com a gente? Gente, eu vou te dizer uma coisa. O Brasil tem sido atormentado nesses últimos dias por escândalos no meio evangélico, se bem que alguns não é no meio evangélico, é no tal, o dito meio gospel, né? Que é um pessoal que não vai à igreja, mas é gospel, né?
Mas quem não conhece, junta tudo no mesmo pacote, os neopentecostais, pentecostal, junta tudo e bota lá. É tudo de crente, é tudo crente. E a nossa geração tem sido sacudida por escândalos terríveis. Eu não preciso citar nomes aqui, é escândalos de adultério. Gente, o absurdo da pedofilia no altar. Eu não vou ficar citando aqui, senão a gente vai se escandalizar demais. É melhor não lembrar às vezes. Mas a Bíblia diz que é lícito que venha o escândalo, mas ai daquele a qual proveio o escândalo. Mas o que eu quero lhe dizer é que todos estes homens e mulheres de Deus que caíram, pode ter certeza do que eu vou dizer, não foi da noite para o dia. Tudo começa nisso aqui, vendo, olhar. Ninguém trai a sua família, porque apenas um dia passou, olhou e gostou e foi. Não, são dias olhando, vendo e planejando. E tem gente que pensa que a queda se dá no ato, mas o princípio da queda de Eva se dá aqui, no ver. Eu quero, eu desejo, eu anseio. Escute o que eu vou lhe dizer, que Deus está falando com alguém hoje. Você está vendo? Está vendo para a glória do nome do Senhor ou está vendo pensando em você? Porque o ver de Eva aqui não envolve mais o que Deus pensa sobre ela. O ver de Eva aqui não envolve mais a jurisdição de Deus sobre ela. O ver de Eva não envolve mais a direção de Deus sobre ela. O ver dela envolve ela. O que nós chamamos de antropocentrismo. O homem no centro. O que vale é eu. O que vale é o que eu quero. O que vale é o que eu desejo. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, cuidado, o jardim nos ensina hoje. A queda não começa quando simplesmente você pega o fruto na mão e come dele. Mas a queda inicia num simples olhar. A queda inicia num simples desejo. É a decadência de uma família, é a decadência de um ministério, é a decadência de uma casa, é a decadência de um homem e de uma mulher de Deus. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: para de olhar, para de desejar. Perceba que o resultado do desejo de Eva foi dores aumentadas. Perceba que o resultado do desejo de Adão foi trabalho árduo e sofrido pelo seu sustento. Perceba que o maior resultado daquilo que eles desejaram foi a morte. Será que valeu a pena, senhores? Não valeu a pena. Olhe para cá. O pecado não vale a pena desde o jardim. O pecado não vale a pena desde o jardim. Deus me trouxe aqui para te dizer, isso é um truque da antiga serpente. A antiga serpente que a Bíblia diz que nos engana como engodo. Engodo é coisa que fica em cima do olho, que você tem que destampar. Deus me trouxe aqui para abrir os teus olhos e dizer, não vale a pena abrir mão da tua família por um momento comendo um fruto. Não vale a pena abrir mão do teu ministério por um momento na árvore proibida. Não vale a pena abrir mão de tudo que Deus te deu por um momento. Quem pode adorar a Deus por esta palavra? Deus está falando com a gente hoje. Tudo inicia no ver. O que eu acho interessante é que ela não apenas vê, ela vê que é bom, ela vê que é desejável, ela vê que é prazeroso. E agora a consumação do pecado se dá aqui. Pegou o fruto, comeu. E pior do que comer é compartilhar o que ela comeu. Isso aqui é um outro detalhe que eu não quero entrar aqui, senão a gente vai longe. Eu preciso encerrar dentro do horário que nos é proposto. Comeu e compartilhou, porque o pecado é assim. Você nunca vai andar do lado de alguém que peca, que erra demasiadamente. Existem duas coisas que vão acontecer. Ou você é crente, muda ele, ou ele vai te mudar. Eu quero crer que Deus vai te usar para transformar alguém, amém? Amém. Mas Adão está ao lado da sua mulher e ela compartilha o fruto. E agora, comeu, de repente. O versículo 8, você lê na sua Bíblia aí, 3:8, a Bíblia diz que Deus desceu no jardim na viração do dia. E o que eu acho muito interessante, eu vou fazer questão de abrir e ler com você o que aconteceu aqui, porque isso aqui é uma tragédia, gente. É uma tragédia. Leia comigo, pelo amor de Deus. E ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim pela viração do dia.
E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Eu quero que você preste atenção nessa expressão, escondeu-se. Antes da queda, Deus desce, Adão está de braços abertos dizendo: Senhor, chegaste. Antes da queda, Deus desce no jardim, Adão está ansioso por encontrar com o seu Criador, sim ou não, gente? Antes da queda, Adão tem uma ansiedade por estar com ele, mas pós-queda, a Bíblia diz: escondeu-se Adão e sua mulher. Talvez seja coincidência, mas parece muito com a gente. Pode ver no teste da sua vida. Dá uma vacilada para você ver, usando aqui uma gíria. Comete um erro para você ver. A gente age exatamente como Adão se esconde. Não ora mais como orava, não lê a Bíblia mais como lia, não frequenta a igreja mais como frequentava. A gente tem o mesmo sentimento de Adão, porque pensamos que Deus não vai desejar mais a nossa presença, porque sabemos e temos a consciência que o que fizemos é errado, porque o pecado nos mostra e o pecado nos envergonha. Quer que eu te prove? A Bíblia diz que eles olham para si e eles observam que eles estavam nus. O pecado nunca vai te trazer alegria, só vai te trazer vergonha. A Bíblia diz que eles começam a olhar a sua vergonha. É por isso que quando a gente erra, peca, somos humanos, gente, pelo amor de Deus. Eu sou mais pecador de vocês que estão aqui, mas Adão parece muito com a gente, e Adão está ensinando para a gente que sempre que a gente pega, a gente tem essa atitude de se esconder. Mas sabe o que eu acho interessante? Leia comigo o versículo 8 de novo. E ouviu Deus, e ouviu a voz do Senhor, que passeava pelo jardim na viração do dia. Olha para cá. Todos os dias, Deus descia no jardim, na viração do dia. Adão peca, mas Deus continua descendo no jardim. Oh glória. Adão erra, mas Deus continua descendo no jardim. Deus abençoe. Adão falha, mas Deus continua descendo no jardim. Adão se esconde, mas Deus continua descendo no jardim. Adão quer fugir, mas Deus continua descendo no jardim. Querido, não é porque você errou que ele deixou de descer, viu? Não é porque você parou de orar que ele não ouve mais a tua oração. Não é porque você falhou que se você orar ele não vai te ouvir. Enquanto a última trombeta não soar, enquanto o Salvador do mundo não voltar, enquanto Jesus Cristo não arrebatar a sua igreja, tenha certeza, esse texto continua sendo uma verdade. Deus ainda desce no jardim. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém esta noite: eu ainda desço no jardim. Você não tem mais comunhão contigo, mas eu ainda desço no jardim. Você parou de buscar a minha palavra, mas eu ainda desço no jardim. Você parou de me buscar nas madrugadas, mas eu ainda desço no jardim. Você não é tão fervoroso quanto antes, mas eu ainda desço no jardim. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: não interessa a tua situação, não interessa a forma que você entrou aqui, Deus ainda desce no jardim. Para quem eu estou pregando esta noite? É interessante as expressões do versículo 9: Deus desceu, chamou e procurou. Eu acho isso demasiadamente, ou no mínimo interessante, porque Deus desce no 8, chama e procura. Pera lá, quem pecou? Foi Deus ou foi o homem? Foi o... Alguém está comigo? Diga amém. Amém. Quem pecou? Foi Deus ou o homem? Foi o... Homem. Pela lógica, pastor Black, quem tinha que buscar quem? O homem. O homem é que tinha que chamar, procurar e ir atrás. Mas Deus conhece, Deus sabe quem Ele criou, Deus conhece as incapacidades, como também as capacidades. Olhe para cá. Talvez você veio neste culto aqui de ensino, dizendo: pregador, é o último culto da minha vida.
eu vou desistir. Ou talvez alguém que me ouve na internet, neste momento, que está ouvindo este culto e dizendo: Samuel, eu preciso de uma resposta de Deus para a minha vida. Deus me trouxe aqui para te dizer: eu não apenas desci no jardim, mas eu estou chamando, eu estou te procurando. E interessante que a procura de Deus não é por fulano ou ciclano, a procura de Deus é pelo nome. Adão, Adão, onde estás? Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui esta noite. Deus me trouxe aqui para te dizer: eu desci, estou te procurando e estou te chamando, mas o meu chamar não é pelo teu apelido, não é por forma de tratamento, mas é pelo teu nome. Samuel, Jonatas, Rinaldo, eu estou chamando no jardim hoje, dizendo: é tempo de comunhão. Só quem acredita nessa palavra, fica de pé comigo esta noite, por gentileza. Nós temos um cronograma neste culto de terça-feira. E esses últimos 10 minutos são momentos de oração. Mas, se eu puder usar pelo menos 1 minuto para fechar esta mensagem, porque como disse o nosso querido doutor Isaías, termine uma mensagem feliz. Se eu terminar aqui, a mensagem está meio trágica, né? O homem caiu, está desesperado, fugiu, e agora? Se o texto terminasse aqui, a tragédia estava montada. Se o texto terminasse aqui, a nossa realidade, ó, pode contar, como disse Paulo: se não há mais esperança, vamos fazer outra coisa, vamos beber, vamos festejar. Se terminasse aqui, mas o texto não termina aqui. O texto termina com Deus achando Adão. Olha para cá. Não há quem Deus procura que Ele não ache. Você pode achar que você tem poder de escapar de Deus, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: você pode fugir pelo caminho que você quiser, se esconder atrás da árvore que você quiser. Eu tenho o mapa desse jardim. E é uma conversa entre Deus e Adão e Eva, e a pergunta é: quem pecou? E Adão vai se vitimizar, como a gente já conhece. Ah não, a mulher que tu me destes, quer dizer, a mulher que tu me deste. A culpa é de dois: primeiro, a culpa é da mulher; segundo, que tu me deste. Quer saber de uma coisa? A culpa não é só da mulher, é do Senhor também. A gente chega a esse absurdo às vezes, sabia? Culpar não só às vezes a circunstância que aqui é representada pela mulher, mas culpa o próprio Deus. A gente continua fazendo as mesmas coisas, mas não quero ficar aqui, eu quero concluir esse sermão. A Bíblia diz que Deus vai fazer uma promessa no versículo 15, e a promessa é que da semente da mulher nascerá um, que aquela serpente ferirá o calcanhar, mas ao mesmo calcanhar esmagará a sua cabeça. Aqui há a primeira vez que na Bíblia Sagrada o Evangelho de Jesus Cristo na cruz é pregado, aqui, no jardim. O jardim não é fechado com Adão chorando por último e dizendo: acabou. Não, a última voz não é de Adão. A última voz do jardim não é de Eva, reclamando, dizendo: você deveria ter mandado melhor em mim, você é o cabeça. Não é a última voz do jardim. A última voz do jardim não é da serpente dando risada e dizendo: eu derrubei o homem. Nada. Sabe qual é a última voz do jardim? É a voz de Deus dizendo: ainda eu vou levantar alguém que vai mudar essa situação. Escute o que eu vou lhe dizer. A última voz da tua vida não pode ser tua, não pode ser de quem convive ao redor de você, muito menos da antiga serpente do jardim. A última voz da minha e da tua vida é dele. E se é dele, ele está dizendo: eu vou levantar alguém. Só que para Adão ia levantar, para nós já levantou. Nós temos o Santo Evangelho na mão, e Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 19, ele disse assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Olha para cá, a serpente riu a última vez de Adão, porque quando Deus fez a promessa, ela já entendeu, a última palavra é de Deus. Deus me trouxe aqui para dizer uma palavra da parte dele para alguém. Talvez você errou, pecou, falhou, e talvez a antiga serpente está rindo da tua cara e dizendo: não tem mais jeito. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: a última palavra ainda é minha, e eu digo: ainda tem restauração, ainda tem libertação, ainda tem perdão, ainda tem salvação.
salvação. Eu quero te convidar agora a descer. Eu quero acreditar que Deus ainda desce no jardim da nossa vida. E se você crer que Ele desce no jardim, vamos aproveitar para orar nesses últimos 10 minutos agora. Dobre os seus joelhos aonde você estiver. Nós vamos fazer a nossa tradicional oração. Eu vou introduzir uma oração aqui baseado no que eu ministrei, e após isso vamos orar por alguns minutos. A banda já está preparada, mas eu quero que você neste momento feche os seus olhos, converse com Deus. É o momento de você dizer: Deus, eu quero ter comunhão novamente no jardim. Deus, me perdoa se eu acho ou se eu penso que algumas figueiras podem esconder o pecado que eu cometi. Me perdoa se eu acho que algumas figueiras são capazes de esconder o que eu fiz. Senhor, eu quero voltar ao teu jardim. Senhor, eu quero voltar à tua vontade. Senhor, eu quero voltar a ter comunhão. Senhor, eu quero voltar a ter acesso à comunhão contigo. Pai querido, Rei da eternidade, eu oro pelo teu povo agora. Senhor, o teu povo que ouviu esta mensagem e acreditou na tua palavra. Soberano Deus, eu dobro os meus joelhos agora neste altar. Senhor, a tua palavra foi pregada. Senhor, Adão pecou, Eva pecou, Senhor, mas eles tiveram uma segunda chance. Senhor, o teu evangelho foi pregado no jardim. O esmagador da cabeça da serpente foi anunciado. Da semente da mulher no tempo pleno nasceu Jesus Cristo, nascido de Maria. Oh, aleluia. Muito obrigado, Jesus, pela cruz. Muito obrigado pela salvação. Senhor, tu disse que tu eras o único caminho a Deus. Senhor, nós queremos agora de joelhos dobrados tomar posse desse caminho. Senhor, queremos entrar nesse caminho. Senhor, como o pecado, Senhor, entrou no mundo por um único homem, e todos se tornaram pecadores através do teu sangue na cruz de um único homem, o sangue derramado. Muitos se tornarão justos. Espírito de Deus, agora eu oro como a tua igreja aqui em Blumenau. Eu oro como a tua noiva aqui em Blumenau, dizendo: Senhor, nos perdoa, dizendo: Senhor, nos ajuda, dizendo: Senhor, nos orienta, dizendo: Senhor, nos dá o caminho, dizendo: Senhor, nós precisamos de Ti. Nos perdoa se desejamos nos esconder, nos perdoa se o nosso desejo é fugir, nos perdoa, Senhor. Nosso desejo venha a ser estar contigo a cada dia. Restaura a comunhão com a tua igreja, Pai. Senhor, se essa comunhão depender da gente, ela nunca vai acontecer. Tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda, Espírito Santo. Gera em nós, Senhor. Gera em nós um novo entendimento, Pai, a partir das lições do jardim. Gera em nós uma nova compreensão, Pai. Gera em nós uma espiritualidade verdadeira. Não uma espiritualidade do terno, do microfone, Senhor. Não uma
espiritualidade simplesmente de demonstrar uma religiosidade falsa, mas uma espiritualidade genuína, uma espiritualidade restaurada no teu altar, uma comunhão plena diária. Não apenas uma comunhão dominical, somente domingo, somente na terça-noite, somente na quinta-noite, mas uma comunhão diária, que possamos acordar dizendo bom dia, Espírito Santo, que possamos acordar, Senhor, te louvando, que possamos acordar te adorando, e que o nosso maior anseio do dia é que o serviço termine logo, porque queremos ler a tua palavra, é que a correria do dia se encerre logo, porque queremos orar, porque queremos jejuar. Senhor, nos dá anseio por missões, nos dá anseio por evangelizar, nos dá anseio, Senhor, por tirar, Senhor, a venda da cara de muita gente que está sendo engodada pela antiga serpente. Oh, Pai, nos ajuda, Pai, nos ajuda, Pai, porque isso não depende da gente, isso depende do Senhor. Nos ajuda, Pai. Somos fracos, pecadores, somos, Senhor, uma geração que herdou, Pai, o antigo pecado. Somos uma geração que herdou a queda. Somos uma geração, Pai, pós-jardim, Pai. Uma geração, Pai, que desde já tem que enfrentar a morte, a dor, o choro, o pranto, a dificuldade. Senhor, se com Adão já foi difícil no jardim perfeito, o que dirá com uma natureza caída? É difícil, Pai. O pecado vem e me chama. Todo dia, Senhor, as adversidades vêm. Todo dia, Senhor, todo dia. Mas nos ajuda, porque nós escolhemos, Deus.